Bom dia! Como estão? Manhã de sexta-feira, vamos falar de rotina, mas não vamos falar de rotina, só de rotina. Vamos falar de outras coisas. Nestes tempos que a gente está vivendo, a gente foi privado, né? A gente está sendo privado de relacionamentos, de se relacionar. E viver é relacionar-se. A vida é relacionamento. Se tem uma palavra que resume o que é a vida, é relacionamento. A gente se relaciona o tempo todo. Oi, Shirley, bom dia. Nós nos relacionamos o tempo todo. A gente se relaciona primeiro com a gente mesmo, né? Então a gente tem sempre aqueles pensamentos, né? Tu não pode, tu não vai conseguir, ou vai lá que tu consegue, tu não faz nada direito, né? A gente tá sempre com pensamentos em relação a nós mesmas e em relação às coisas, né? Aos fatos. Então a gente tem um relacionamento com a gente mesma, tem um relacionamento com os outros, com as pessoas, desde as pessoas mais próximas até todas as pessoas que a gente tem contato com no dia, seja virtual ou seja pessoalmente, né? Desde a caixa do supermercado, a nossa mãe, nossos filhos, né? Então a gente se relaciona com o outro e a gente se relaciona com o mundo. A gente se relaciona com o ambiente, a gente se relaciona com a nossa casa, o modo como a gente cuida da nossa casa, a gente se relaciona com a comida, né? Esses dias eu tive uma consulta com a endócrino da Olivia, eu tava falando algumas coisas com relação à alimentação da Olivia. Ela disse, tu tem que cuidar o modo como tu faz, porque senão ela pode ter um relacionamento com a comida que não é saudável, né? Então ela usou a palavra relacionamento. Então a gente se relaciona com as nossas roupas, com as nossas coisas. Então a vida é relacionamento. E por que eu tô falando de relacionamento se a live é sobre rotina? Porque a rotina é uma forma que a gente tem de se relacionar com o nosso dia a dia, com as nossas metas, com os nossos objetivos, com a nossa paciência, com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, com as nossas motivações. A rotina é a forma que a gente tem de atingir o que a gente quer ou não, certo? Então, antes da gente construir, falar um pouco mais assim sobre a rotina em si, vamos falar do que vem antes da construção dessa rotina. Bom dia, Anne! Então, sabendo que a rotina é uma forma de relacionamento que a gente tem com a gente e com o mundo também, né? Com o outro, o que vem por trás da rotina, né? Então, assim, eu tive várias experiências fracassadas com rotina, né? E ainda tem tempos que esta rotina tem que ser modificada ou que ela não é totalmente cumprida, tem que ser reformulada. E só deu certo, assim, engrenar alguma coisa, a Marcela, minha linda, do Espírito Santo, nossa mentora aí do Espírito Santo, Marcela, só passou a dar mais certo quando eu coloquei por trás daquela rotina os motivos e as minhas necessidades, as minhas motivações, os porquês, né? Por que aquilo é importante? Por que eu acordar e fazer a minha meditação e tomar lá a minha aguinha morna com limão, aquilo é importante, né? Então, a gente buscar o motivo por o qual eu faço aquilo. Então, a gente busca a motivação naquilo que não dá certo. Então, se eu já faço a minha rotina de manhã
das coisas que eu gosto de fazer e dá certo, eu não fico meditando 2, 3 dias e depois paro, ou eu não faço o meu desjejum do jeito que eu quero alguns dias e depois paro. O que já está estabelecido, a gente não precisa buscar os motivos. A gente busca os motivos daquilo que a gente gostaria de implementar, aquele hábito, aquela rotina que a gente gostaria de implementar e não consegue, né? Então, primeiro a gente busca estes motivos, o porquê que eu preciso, qual é a minha necessidade, por que que eu gosto de meditar, por que que eu gosto de manhã fazer o meu exercício físico. E essa, para mim, é o meu principal calo, né? Eu consigo muito bem meditar de manhã, fazer o meu ritual da manhã, só o exercício físico é que às vezes ele vai ficando, né? Ele faz, fico ali 2, 3 dias fazendo e daqui a pouquinho o meu cantinho de fazer o exercício já não tá mais configurado ali, já veio a Olivia, já bagunçou o coreto todo, e aí se eu tenho que já arrumar todo aquele canto ali, eu já me desmotivo. E aí eu deixo para de tarde, aí de tarde passa, eu deixo para amanhã, e aí eu tenho que começar tudo de novo, né? Tenho que empreender aquele primeiro dia, tudo de novo. Então, quando eu coloquei os motivos, o porquê que eu faço atividade física, né? Que não é uma coisa... Juliana, minha linda, já tomei meu banho gelado. Porque que eu faço a atividade física 3 vezes por semana. Então, eu diminuí a minha exigência de fazer todos os dias e coloquei os motivos recortei um papelão redondinho assim, forrei com papel colorido e ali eu coloquei fotos dos meus motivos. Então, eu coloquei foto de uma velhinha ali bem bonita, bem ereta, né? Uma aparência bem saudável, que é o meu motivo maior, né? Eu quero ter longevidade. Eu coloquei fotos que representavam entusiasmo, porque é o meu motivo de fazer educação física, não, atividade física. É o meu motivo de fazer atividade física é ter mais energia, ter mais alegria, ter mais entusiasmo, ter mais vontade de fazer, de seguir com o dia. Então, ao estabelecer isso, ao olhar para aquilo, ao olhar para os meus motivos, e não é só a gente pensar nos nossos motivos ou escrever os nossos motivos, é a gente sentir, é a gente ver os nossos motivos, né? Porque eu vou ficar muito frustrada se eu chegar aos 60 e não tiver com a energia e com a saúde que eu imaginava agora aos 40. Né? Então, eu tenho que fazer algo agora pelo meu motivo que está lá na frente. Então, a partir do momento que eu coloquei esses motivos claros na minha frente, visíveis, a minha energia, a minha motivação para ir lá fazer, arrumar aquele canto que no primeiro, segundo dia tá arrumado, no segundo e terceiro, depois já não tá mais arrumado, porque a Olivia já tirou as minhas coisas dali, já não tá mais do jeito que eu deixei, não adianta... até eu sou também culpada, porque eu deixo ela bagunçar. Ela, ai mãe, posso tirar isso daqui para montar minha barraquinha? Pode, filha. Então, fica mais fácil a gente colocar coisas na nossa rotina, né? Então, por que eu tô falando de mim e não das crianças? Porque nós, mães e pais, precisamos estar bem para poder cuidar deles, né? Aconteceu um fato essa semana aqui na minha casa, eu tava com uma visita, uma pessoa íntima, e eu não consegui fazer as minhas coisas que eu gosto de fazer de manhã, inclusive a minha atividade física, porque eu fiquei com vergonha de fazer na frente dessa pessoa. Também não consegui fazer minha meditação, enfim, só consegui tomar minha água morna lá com minhas coisas. E a minha rotina ficou totalmente mexida, né? Nada do que eu fazia no meu dia a dia eu consegui fazer, meus rituais de autocuidado, nada. E aí eu fiquei extremamente irritada, extremamente estressada, sem paciência nenhuma, até um copo eu joguei dentro da pia. De
tanta raiva que eu tava, parecia aqueles dias de TPM, e não era TPM. E aí então eu percebi, nossa, por que será que eu tô assim? Que espelho que tem aqui, né? O que essa pessoa tá trazendo aqui para eu olhar para mim, né, para isso? E aí eu percebi que era as coisas que eu não estava fazendo por mim, né, que tinha ficado abalado, que tinha ficado comprometida, eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu me propus a fazer. Então a gente consegue perceber aí que esse relacionamento com a gente mesmo é muito importante para a gente se relacionar com o outro. Né? Se as minhas coisas, se as minhas necessidades não estão supridas, eu não posso ter paciência e compreender as necessidades do outro. Né? E o outro aqui é os nossos filhos. Bom dia a todos que estão entrando. Então, a gente buscar essa motivação, né, de por que eu quero ler, por exemplo, por que eu quero fazer atividade física, por que eu quero, seja lá o que for, diminuir o glúten ou só organizar a rotina. Não, eu não quero incluir nada, Carmen, não, por favor, não me inclui nada. Eu já tô bem incluída. Eu quero só organizar as coisas que eu já preciso, né? Então, busque os motivos do porquê você precisa só organizar a vida que você já tem, né? A rotina que você já tem. Mas a gente tem que sempre pensar no nosso autocuidado. E rotina não tem fórmula mágica, tem algumas ferramentas que a gente usa na disciplina positiva, que é o quadro de rotinas, que a gente coloca para a criança ali o que ela vai fazer em determinado turno, né? A gente pode começar desde cedo a ter as rotinas e fazer, né? Fazer. E às vezes nem sempre dá certo. E por que às vezes não dá certo, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente não dá o exemplo. Então aqui em casa passou a dar certo a rotina da Olivia quando ao lado do quadro de rotina dela tinha também o meu quadro de rotinas. E aí a gente passou a se combinar, digamos assim, olha, aqui é teu horário de trabalho, enquanto teu horário de brincar, aqui é o horário de trabalho da mãe, e a gente começou a entender as necessidades uma da outra. Ela começou a perceber a minha necessidade de ter o meu canto da minha atividade física ali, como eu comecei a perceber, claro que eu já sabia, a necessidade dela de brincar. Né? Então a mãe entende a tua necessidade de brincar, eu quero que tu entenda que a mãe agora tem a necessidade, a mãe quer e precisa e gosta deste momento aqui que a mãe está aqui trabalhando, né? E o nosso momento de brincar é aqui, né? Aí a gente aponta ali para o quadro de rotina, o momento da gente brincar juntas é aqui. Agora é a minha hora de trabalhar, agora é a tua hora de brincar, sozinha. Então, quando esses dois quadros ficaram juntos, a minha rotina da manhã, a rotina da manhã dela, a minha rotina da tarde, a rotina da tarde dela e a nossa rotina da noite, que é o nosso horário de mais tempo juntas, aquilo começou a se engrenar melhor, né? Claro que tem exceções, tem dias que aquilo que a gente planeja vem algum outro fato externo e bagunça o nosso coreto, mas a gente aprende a ter resiliência e diz, não, minha filha, hoje aqui a gente não pôde ter o nosso tempo de brincar aqui nesse horário, porque a gente teve que fazer tal e tal coisa, então a gente vai só ler a história de noite, que vai ser o nosso tempo hoje, vai ser a história à noite, né? Então, a gente consegue trazer mais leveza para essa palavra que às vezes é pesada, que é rotina. A rotina às vezes não combina com leveza e diversão. E pode ser leve e divertido, sim, né? Quando a gente começa a fazer
este quadro, a construir, né, a se conectar com os nossos motivos, os nossos porquês. E quando a gente dá essa responsabilidade, essa autonomia para eles de construírem juntos, né? Uma coisa bem importante no quadro é a gente não faz o quadro para a criança, né? A gente constrói com a criança, né? Eu tenho as minhas necessidades, ela tem as necessidades dela, e como é que a gente vai colocar agora isso num dia, né? De manhã, então, é a tua hora de brincar sozinha, é a minha hora de trabalhar e de fazer a comida e de fazer outras coisas, né? Então, a gente constrói juntas. E agora, o que tu vai fazer agora, depois de brincar, que é a hora que a mãe tá fazendo o almoço, né? Então, a gente constrói juntas, é algo que veio dela, que não partiu de mim, não. Eu fiz o meu quadro, eu fiz o dela e soquei ali na parede. Agora, ó, filha, agora... Que nem o filme Pequeno Príncipe, não sei se vocês já viram esse filme, acho que tá no Netflix, que a mãe coloca lá toda a vida da criança num quadro, aquele quadro imposto, né? Aquele quadro que é ó, agora socado goela abaixo, né? Então essa construção é divertida, é divertido de fazer. E uma outra coisa também bem importante, além de construir junto, é seguir o quadro, se tirar do papel de mandar, né? Porque antes do quadro eu tinha esse papel de mandar. Olivia, vai escovar o dente. Olivia, tá na hora de vir jantar. Olivia, vai pro banho. Olivia, faz tal coisa, né? Olivia, recolhe ali os cocôzinhos da cachorra, que agora a gente tá com uma cachorrinha, tem mais isso, né? A gente tem que sair deste papel de dizer, porque agora tem a agenda dela, né, o quadro, sair deste papel de ficar dizendo, filha, vamos agora faz aquilo, filha, põe a mesa, filha isso, filha aquilo, filha aquilo. A gente tem que falar, perguntar, Olivia, o que tu tem que fazer agora? Agora é o horário de quê? Né? Então a gente traz leveza para nossa maternidade quando a gente coloca em ação este quadro de rotinas. O que vem depois de escovar o dente? O que vem depois da gente almoçar? Vamos lá, ver o que a mãe tem que fazer. E o que tu tem que fazer? O que é a hora agora? Ah, agora é a nossa hora de brincar juntas. Né? Então tá tudo lá no quadro ilustrado, bonitinho, né? Então, não é um quadro cheio de coisas, a gente não precisa, um detalhe importante. Eu tô falando e tô olhando aqui meu roteirinho. Um detalhe importante é a gente não atulhar este quadro de informações, né? De ficar algo clean, né? 2 ou 3 atividades importantes de manhã, 2 ou 3 atividades importantes à tarde e a rotina da noite, né? Que aquilo fique bem visível, né? O que precisa ser feito. E se você nunca fez um quadro de rotinas, comece somente com um turno, daquele turno que mais te estressa. O meu turno que mais me estressa é a noite, né? A rotina da noite, a janta, o banho, escovar os dentes, e eu já quero dormir, e a Olivia quer sempre brincar. Eu acho que se por ela ia dormir às 3 da manhã, porque tem uma energia, né? Não acaba, a pilha dela não esgota, não chega uma hora que ela agora vai dormir. Não, nunca, né? A gente sempre apaga a luz com ela a 1000, né? Tanto é que eu introduzi na rotina da noite a meditação. Pena que eu não tô aqui com outro celular, senão eu ia botar um trechinho da meditação. Que aí a gente respira, eu consigo relaxar ela, pra ela ir desacelerando. Então, essa rotina da noite, pra mim, que era a mais estressante. Então, para começar a introduzir uma rotina, a gente começa com aquela que nos estressa mais. Então, eu coloco a rotina da criança e a minha rotina naquele turno pra gente começar a introduzir. Então, minhas amadas, resumindo um pouco, nós temos um e-book que eu fiz junto com a Bruna, que nós fizemos, Bruna e eu, que explica
tudo tintim por tintim, detalhado, passo a passo, como fazer essas rotinas. Eu quis trazer aqui um pouco mais sobre o que vem antes, né? Buscar a nossa motivação, os nossos porquês, do que detalhar propriamente como a gente faz um quadro de rotinas, porque isso está muito bem detalhado neste e-book, desde como fazer com crianças menores até os adolescentes. Então, quem quiser esse e-book pode mandar um direct para nós, tá? Aqui, que a gente envia por e-mail este e-book para vocês. Tá bom, minhas amadas? Uma ótima sexta-feira. Cuidem-se. Espero que todas estejam bem, com saúde. E nos vemos na próxima live. Beijos!